Muito obrigado a todos os integrantes do conjunto por essa cantata. Aquele último ressurgiu lá, meio que alto, hein? Deu vontade de soltar um grito junto ali. Muito gostoso, muito bom poder ouvir essa mensagem de Páscoa, a mensagem de Jesus Cristo. E este é um final de semana especial, que realmente nós nos lembramos de toda essa história tão maravilhosa de Jesus Cristo. Mas também é um final de semana em que nós, às vezes, acabamos exagerando um pouquinho, né? E eu vi isso essa semana e eu tive que compartilhar com vocês. Depois nós reclamamos que estamos engordando. Jesus nasce, você come panetone. Jesus morre, você come bacalhau. Jesus ressuscita, você come chocolate. E daí a minha esposa falou, bom se ficasse só nisso. O problema é que esse tal de comer chocolate continua o ano todo. E aí está o problema de estar engordando. Mas era só para a gente poder rir um pouquinho. Isso oxigena o nosso cérebro e nós podemos nos concentrar também agora um pouco na mensagem. E eu quero iniciar essa mensagem lendo o texto de Filipenses 3, os versos 10 e 11. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar ainda juntos? Muito obrigado, Deus, por mais essa celebração, por mais esse culto que nós podemos ter aqui, que nós podemos ter essa mensagem tão maravilhosa e que nós podemos refletir nela agora também, Pai. Esteja falando nos nossos corações, abrindo nossas mentes, que Tu venhas estar sendo o centro nesse momento agora. Amém. Páscoa, mais do que uma história de cruz, morte e demonstração de amor. Como o pastor Isaí já fez uma breve introdução ao tema, é fácil a nossa fé muitas vezes chegar na sexta-feira santa e sobre o sofrimento do Messias, sobre a cruz de Cristo, nós estamos mais do que familiarizados. Ao longo de todo o ano, nós cantamos canções que falam, que apontam para a cruz de Cristo. Ouvimos pregações, nós estudamos, ouvimos sobre o seu sacrifício que nos livra do pecado, a cruz que fala do amor de Deus, o maior sinal do seu plano de salvar o mundo. Deus se entregou no Calvário para que nós possamos, dessa forma, reconhecer o seu amor. Jesus não foi morto numa cruz simplesmente por uma opção ou porque não tinha opção, porque lá na cruz, aquilo que estava lá na cruz deveria ser visto. E o amor de Deus se demonstrou lá, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Essa notícia maravilhosa, pregada desde sempre, nós amamos ouvi-la, repetidamente. E quando nós observamos as cenas agora, principalmente nesse final de semana, muitos tomam tempo para assistir o filme da Paixão de Cristo, alguma coisa que lembre a Santa Ceia e tudo. Nós ficamos sentidos, nós ficamos tristes por Jesus. Nós deveríamos, na verdade, ficar mais tristes ainda por nós mesmos, pelo nosso pecado. Isso deveria estar remoendo dentro de nós, porque foi por nós que Jesus teve que fazer isso. É por isso que por nós que Ele fez isso. Mas como já mencionado hoje, esta é apenas metade da história. A Páscoa não é apenas Calvário, não é apenas sofrimento, não é apenas cruz, não é apenas morte, mas ela fala de algo mais. Que, aliás, na época de Jesus, haviam muitos movimentos messiânicos, tanto nas décadas antes e depois da morte de Jesus,
Haviam dezenas de movimentos messiânicos em Israel, de pessoas se anunciando como Messias, tendo apoio do povo. Isso era algo comum, pois o povo judeu estava carente, eles estavam ansiosos por libertação. Eles queriam se ver livre das mãos dos seus opressores, naquele momento, o Império Romano. E quase todo líder que se levantava dentro do contexto judeu, todo líder messiânico foi morto, muitos por execução, de uma maneira parecida com a de Jesus. E depois, o que acontecia depois da morte desses líderes messiânicos que se levantavam e que conseguiam agitar a sociedade de uma maneira até grande, esses movimentos acabavam entrando em colapso, se extinguiam. Eram movimentos de cunho político que buscavam a libertação dos judeus do Império Romano. No final das contas, quando o líder morria, o movimento se apagava, todos iam para casa, na esperança de que um novo Messias, uma nova esperança se levantasse. E de todas essas dezenas de movimentos, antes e depois de Jesus, que se levantaram, apenas um não entrou em extinção, apenas um não entrou em colapso depois da morte do seu líder. Ao contrário, esse movimento se expandiu e nos 300 anos que seguiram a morte desse líder, esse movimento conseguiu dominar ou se expandiu por todo o Império Romano, de uma maneira incrível. Esse movimento foi um movimento conhecido como a seita dos nazarenos. Como em Atos 24:5 nos diz. O que aconteceu para que esse movimento fosse tão diferente? Por que esse movimento foi tão explosivo, trouxe tanta mudança dentro do contexto judaico, dentro do Império Romano? E isso mesmo debaixo de perseguição e muitas dúvidas sobre o que seria esse movimento. Cristãos, os seguidores dessa seita dos nazarenos, como era conhecido na época, dizem que essa explosão de que esse movimento não morreu com a morte do seu líder foi devido ao que aconteceu depois da morte de seu líder. Nos contam os evangelistas que relataram a história desse movimento, que depois da morte desse líder, quando eles foram até a tumba, eles encontraram aquela tumba vazia. Não encontraram mais o corpo do líder ali sepultado. Depois do terceiro dia, ressurreição. Esse foi o grande diferencial da seita dos nazarenos, que mais tarde ficaram conhecidos como cristãos, porque seguiam a Cristo, Jesus de Nazaré. O testemunho da ressurreição foi a mensagem principal desse movimento e quase exclusiva deles. Nós percebemos isso claramente nos sermões que logo seguem a descrição de Atos dos apóstolos, assim que Jesus subiu aos céus. Os primeiros sermões do apóstolo Pedro: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Em Atos 2:4 diz: eles, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, que estavam reunidos com os discípulos ouvindo o que eles estavam escutando, estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Isso gerou uma grande confusão na época. Como isso? Mas essa ressurreição que eles proclamavam do líder não foi a grande novidade da mensagem, mas foi a qualidade dessa ressurreição, o tipo de ressurreição. E nós devemos entender um pouco como era entendida a ressurreição na época de Jesus. No contexto judaico, havia uma ideia de ressurreição. Essa ideia de ressurreição não era totalmente nova. Os judeus, eles tinham uma crença geral
de uma ressurreição, sim, no final dos tempos, quando Deus iria restaurar todas as coisas. Mas essa doutrina, essa ideia de ressurreição, ela não era muito concreta na mentalidade dos judeus, porque até mesmo no Antigo Testamento, a ideia de ressurreição, ela sempre vinha um pouco camuflada, com outras palavras, assim como o profeta Oséias usava restauração, ele irá restaurar as coisas. Porém, com as experiências e os relatos de ressurreição, havia alguma coisa também que os judeus entendiam por isso, como o próprio Evangelho nos relata isso. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição do jovem Naim, da filha de Jairo. Mas eram ressurreições diferentes. Pessoas que morriam e voltavam a viver com o mesmo corpo que tinham morrido e voltavam a morrer. Fora do contexto judeu, na história romana, haviam ideias também de ressurreições, mas todas elas eram encaradas como visões. Toda vez que alguém vinha com a ideia de ressurreição, todo mundo olhava assim meio torto e falava, aham, da onde você vem com essa história? No pensamento grego, ressurreição é algo totalmente impensável, inconcebível. Tanto que Paulo, quando foi a Atenas pregar para os gregos lá, ele começou a pregar na rua, e os gregos se interessaram pela mensagem dele, porque ele falava de um Deus desconhecido, que veio ao mundo, pregou o amor, fez diferença nesse mundo, falava de milagres, e eles começaram a ficar antenados naquele tipo de notícia e falaram, ei, vem cá, vamos trazer você para o Areópago, lá onde os filósofos discutem as ideias deles, e aqui você nos fala mais sobre essa sua ideia. E Paulo foi lá e começou a explicar sobre Jesus, e todo mundo se interessava, até o momento em que ele falou, e esse Deus morreu e ressuscitou dos mortos. Quando Paulo falou a palavra ressurreição, eles falaram, vai catar coquinho. Isso nós não podemos acreditar. E mandaram Paulo embora. No pensamento grego, ressurreição era inconcebível, porque nessa ideia grega que nós somos um pouco também influenciados hoje em dia, tudo que é material, tudo que nós podemos tocar, é mal. Não pode, e somente a plenitude de vida só é conquistada fora do corpo. Então esse tipo de ideia de ressurreição não encontrou um terreno fértil na época, essa mensagem dos discípulos. Falar sobre que alguém ressuscitou não era algo simples, nem todos acreditavam. Como a ressurreição foi pregada pelos apóstolos, a afirmação cristã foi, desde o início, de que a ressurreição de Jesus não foi uma mera questão mental, interior, espiritual de alguns seguidores de Jesus Cristo. Muitos hoje dizem, provavelmente os discípulos eles estavam lá tão tristes, no quarto, chorando a morte de Jesus, do líder deles, que fez tantas coisas, mas morreu, que eles começaram a delirar e ter visões. A gente sabe que quando alguém está muito angustiado, esse tipo de coisa pode acontecer, o nosso cérebro trabalha desse jeito. E muitos dizem dessa forma que aconteceu. Mas para os discípulos, a ressurreição foi algo real que aconteceu no mundo público real. Se não fosse isso, se fosse apenas visões, eles mesmos teriam se tocado, a cultura própria da época teria abafado toda a história. E assim, Jesus, para os discípulos, a ressurreição era real e deixou lembranças físicas. Um túmulo vazio, um pão partido em Emaús, pegadas na areia à beira do lago, uma refeição e muitas testemunhas, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, nos diz o apóstolo Paulo em Atos. Jesus ressuscitou em um novo corpo, um corpo glorificado e foi aos céus. Um corpo que não morre mais. Tanto para judeus como para pagãos,
Era inconcebível, era loucura acreditar em uma afirmação dessa. Mas o ponto crucial ainda não foi esse, na mensagem dos apóstolos. O ponto de maior debate, de maior irritação e de maior influência que os cristãos tiveram na época foi a da ressurreição de todos os mortos. A ressurreição dos mortos. Romanos 6:5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 1 Coríntios 6:14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 2 Coríntios 4:11. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Essa notícia, essa anunciação de que não somente o líder ressuscitou, não somente o líder ressuscitou num novo corpo, mas que todos iremos ressuscitar, mudou toda a história, mudou tudo aquilo que as pessoas sabiam sobre a vida. A ressurreição mudou tudo. Ela mudou completamente a visão de mundo dos discípulos. E foi essa nova visão de mundo que fez com que esse cristianismo ganhasse tanto espaço dentro do Império Romano e chegou até nós hoje. Por acreditarem que a ressurreição havia começado com Jesus e seria concluída na grande ressurreição final, no último dia, os primeiros cristãos acreditavam também que Deus os havia chamado para trabalharem com Ele, no poder do Espírito Santo, a fim de implementar essa conquista de Jesus, da morte, e prever essa ressurreição final hoje, no modo que vivemos hoje, na vida pessoal, social, na nossa missão, no nosso trabalho. Se Jesus, o Messias, era o futuro que Deus para todos nós, que chegava em pessoa no presente, no meio da história, então aqueles que pertenciam a Jesus e seguiam no poder do Espírito Santo, prometido por Jesus, estavam incumbidos de transformar o seu presente, na medida do possível, na luz do futuro. Os cristãos nunca entenderam a sua mensagem, a sua fé, apenas como um ticket. Meu lugar no céu está garantido. Vamos viver. Esse nunca foi um pensamento cristão. Isso foi um pensamento grego, isso sim. Que eles achavam que tudo que era aqui da terra era ruim. Mas os cristãos começaram a viver de uma maneira diferente. A ressurreição mudou tudo. E nesse contexto, Paulo escreveu isso que eu chamo de uma oração, de um desejo profundo de sua alma. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quero conhecer a Cristo. E o primeiro pedido que ele faz ali é o poder da sua ressurreição. E depois vem a parte dos sofrimentos. Nós podemos pensar assim, não, peraí, mas a ressurreição é no final. O que ele quer primeiro conhecer, o poder da ressurreição? Nós mesmos temos muitas vezes essa ideia, não, nós temos que trilhar o caminho difícil, nós temos que carregar a nossa cruz, isso está tudo certo, então no final nós vamos saber o que nós vamos ter. Paulo inverte essa lógica e diz, não, eu quero conhecer o poder da ressurreição. Eu quero conhecer o poder da ressurreição e participar dos sofrimentos de Cristo também. Eu sei que a vida vai me trazer sofrimentos, como todos os homens traz, doenças, dificuldades, seja o que for. Mas eu quero poder conhecer o poder da ressurreição agora.
Eu quero me tornar no caminho participante da morte, do sofrimento de Cristo. E de alguma maneira eu quero alcançar o poder da ressurreição, eu quero alcançar a ressurreição no final. Mas esse poder da ressurreição eu quero viver hoje. Porque se eu vivo, conheço o poder da ressurreição hoje, isso vai mudar toda a minha vida, vai mudar a vida de todas as pessoas à minha volta. A ressurreição é o maior sinal de Jesus. O poder da ressurreição de Cristo é o poder que nos permite começar uma nova vida aqui, no meio deste mundo de pecado. O fato de que pessoas são mudadas, que obtêm uma nova perspectiva de vida, uma perspectiva eterna, se deve à ressurreição de Jesus. Se não houvesse ressurreição, não teríamos nenhuma esperança nessa vida. E assim discursa Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Pelo contrário, nós não teríamos motivos nenhum para fazer dessa sociedade uma sociedade mais justa, mais pacífica, uma sociedade que nós temos prazer, que nós podemos viver. Não teríamos motivos para viver o amor ao próximo. Seria mais inteligente enganar, seria mais inteligente mentir, seria muito melhor, assim como Paulo diz, 1 Coríntios 15, comamos e bebamos e morramos amanhã. Seria muito mais fácil. Por que me importar com o próximo? Eu vou morrer mesmo, ele vai morrer também, então vamos tentar fazer de tudo para tirar o melhor proveito de hoje. E que se lasquem quem está do meu lado. Que se lasque esse mundo. Iríamos procurar apenas a própria felicidade, satisfazer o nosso próprio ego. E se nós paramos para pensar, essa não é a nossa grande tendência? A tendência de viver, de achar que o mundo deve rodar ao nosso redor, que todas as pessoas devem orbitar, que todas as coisas devem orbitar, que até Deus deve orbitar ao nosso redor. Nos fazemos deuses. Um exemplo disso, algo que me entristeceu muito, desses dias das manifestações. Sim, vamos lutar por um Brasil mais justo, abaixo a corrupção. E daí lá no meio tinha um bobão, que foi lá, falando isso, e postou na internet. Se você quer viajar para Orlando e Miami novamente, abaixe esse governo, tire esse governo. Me importo só com minhas viagens, com a minha luxúria, com aquilo que eu vivo. Não estou nem aí se os meus funcionários estão passando necessidade, não estou nem aí com o povo brasileiro. Eu quero saber de poder sentar num sofazinho gostoso e viver a minha vida. Essa é a nossa tendência. Cada um de nós tem essa tendência. Eu tenho essa tendência. E na verdade a salvação de Jesus, a sua ressurreição, nos chama para sair desse padrão egocêntrico de vida que nós temos, mostrando uma perspectiva eterna de vida, onde aquilo que é eterno é importante, e não somente as coisas que eu faço aqui na terra. Essa salvação que Jesus nos dá, nos livrar do velho homem, dos velhos costumes, dos velhos desejos egoístas, não é simplesmente uma mudança de lugar após a morte. Eu vou para o céu. É uma mudança de atitude, uma mudança de consciência, de vida, agora. É isso que Jesus nos chama. Ele nos escolheu, igreja, para vivermos essa mudança nesse mundo perdido, aqui e agora. A esperança do céu, viver o céu aqui, agora, dentro das nossas condições, dentro dos nossos conhecimentos. Essa distinção, para que no final dos tempos, esse texto de Filipenses venha a valer, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nossa vida de igreja deve ser a comparação que o mundo vai ver no final e dizer, é verdade, Jesus é o Senhor, Deus. Que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Eu gosto muito de ler esse texto de trás para frente. Por isso Deus exaltou acima a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, lavando os pés dos discípulos, morrendo numa cruz, tornando-se semelhante aos homens. Embora sendo Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, assim como nós se apegamos no nosso poder, nas nossas riquezas, naquilo que nós somos. Jesus foi diferente. Seja a atitude minha a mesma de Cristo Jesus. O poder dessa ressurreição de Cristo permite-nos nova vida, mostra-nos uma nova vida, uma vida onde salvação, perdão, justiça, paz, amor prevalecem. Ressurreição anuncia uma vida que continua no novo céu e na nova terra que Deus está se preparando para nós. Que Deus começou a criar aqui mesmo, no meio da nossa história, em Jesus Cristo. Onde nós iríamos dizer, esquece, não dá para começar nada novo nesse mundo. Deus vem e diz, não, dá sim. Vamos começar algo novo. E Deus nos coloca como agentes, como embaixadores, hoje, deste novo mundo, deste novo reino, onde Ele reina. Nossa mensagem toda está centrada nisso. A nossa fé toda deve estar centrada nessa verdade. O ponto da ressurreição é que a vida corporal presente não pode ser encarada como descartável só porque vai morrer um dia. O que você faz com seu corpo no presente importa porque Deus tem um grande futuro para ele. O que você faz no presente, pintando, pregando, cantando, costurando, orando, ensinando, construindo hospitais, casas, cavando poços, lutando pela justiça, escrevendo poemas, cuidando de necessitados, cuidando do meio ambiente, ou seja, amando o próximo com todos os dons que Deus nos deu, com todas as possibilidades que Deus nos deu, amando o próximo de hoje e de amanhã, como a si mesmos, vai durar para o futuro com Deus, naquilo que Deus está preparando para nós. Nós vivemos nesse evento inaugural da nova criação que Deus está fazendo. Vivemos na tensão do já e ainda não do reino de Deus. Do já foi instaurado o reino de Deus aqui na terra, já começou com a história de Jesus Cristo, ainda não está completo, não está consumado, mas pela fé nós vivemos, porque acreditamos que naquele último dia Jesus vai nos ressuscitar. O seu reino será complementado aqui na terra. Quando compreendemos e vivemos no equilíbrio desses dois horizontes, conseguimos ser engajados, alegres, cheios de esperança. Deus escolheu os seus já ressurretos pela fé, através da simbologia do batismo, para serem agentes de mudança nesse mundo, para serem proclamadores do reino de Deus, de um reino, de um mundo onde as coisas funcionam assim como Deus quer que elas funcionem. É possível viver isto? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Viver essa nova criação, viver como agentes do reino de Deus, pode parecer uma tarefa impossível para nós. No nosso trabalho, na nossa família, nas contas que temos a pagar, em tudo que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Pode parecer até uma utopia. Isso não existe, pastor. Para essa utopia, Deus nos chama como igreja. E aqui vem o elemento da fé, que eu quero adicionar ainda ao elemento da fé que o pastor Isaí falou. Tem a fé que vem até sexta-feira, que diz uma bela história essa de Jesus. Tem a fé que vem até o domingo,
que diz, Ele ressuscitou. Mas a nossa fé deve vir até aqui, agora. O que eu estou fazendo para viver o reino de Deus aqui, agora? A carta de Tiago nos diz que essa fé que fica só aqui, acreditando que um dia vai ser o céu lá, pá, é uma fé inútil. Nós devemos começar a praticar as boas obras que Deus deixou para nós. E isso vai nos trazer salvação. Para essa tarefa nós temos o Espírito Santo, que Jesus denominou como conselheiro, nos ajudar a passar pelos caminhos tortuosos da vida, do sofrimento. E nós vamos sim nesse caminho participar do sofrimento de Cristo. Mas porque nós conhecemos o poder da ressurreição, aqui e agora. Porque nós temos esse desejo de conhecer o Cristo ressurreto. Nós vamos passar por esse caminho e de alguma forma nós vamos alcançar essa ressurreição, sim. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Tem uma música que nós vamos cantar a seguir que diz: Deus enviou Jesus, seu Filho, para nós. Deus mesmo veio até nós. O seu amor, seus braços estendidos na cruz, nos dá perdão. Nos fala do seu perdão, nos anuncia o seu perdão. Nessa cruz morreu por meus pecados, por nossos pecados. Mas Ele ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está. Porque Jesus vivo está e eu me concentro nele e eu quero conhecer o poder dessa ressurreição, eu vou enfrentar o amanhã, traga ele o que ele trouxer. Porque vivo está, eu não vou ter medo. Não temerei, pois eu sei bem que o meu futuro está nas mãos dele. E a vida toda vale a pena. Não porque eu sou bom o suficiente, não porque Cristo vivo está. Que essa oração, quero conhecer a Cristo, é a oração que eu quero fazer para mim. Eu te convido a fazer essa mesma oração. Leia esses textos. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém.